Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa árvore de Natal de crochê, toda decorada e linda. Muito fácil de ser feita, tá? Eu vou te dar todo o passo a passo, desde a primeira correntinha até os bordados. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Então, para começar aqui o trabalho, eu vou fazer um nó inicial e 10 correntes. Então, eu fiz aqui as 10 correntes, formando essa trança. Agora, eu vou trabalhar nas alcinhas de trás de cada correntinha que tem aqui. Então, eu já venho nessa primeira corrente, inserindo minha agulha aqui, ó, pegando ela, e trago o fio. Dou altura esse ponto, deixo ele mais soltinho. Venho no próximo ponto de base, que também é uma corrente, pegando a alcinha de trás, e trago esse fio também. Fiquei aqui com 3 alças. A gente vai deixar a segunda um pouquinho mais solta que a primeira. Laço o fio e tiro as 3 alças que estão na minha agulha. Agora, eu venho aqui, nesse ponto já trabalhado na minha base, que foi o último ponto que eu trabalhei, trago o fio. Fiquei com 2 alças na agulha. Essa alça aqui, deixa ela um pouquinho mais solta. Venho por esse próximo ponto, trago também. Posso deixar um pouquinho mais curta que essa. Laço o fio e tiro tudo. Vou ajeitando e modelando meu crochê a cada ponto. Venho aqui nesse ponto já trabalhado, insiro minha agulha, trago o fio e dou altura a esse ponto. Venho pro próximo ponto de base, nessa corrente, pegando a alcinha de trás e puxo o fio também. Fiquei com 3 alças, a do meio sempre mais soltinha, laço e tiro as 3. E modelo o meu crochê. Venho aqui no último ponto trabalhado dessa base, né, dessa trança inicial, trago o fio. Dou altura a ele, deixando ele um pouco mais soltinho. Venho no próximo ponto de base, pego o fio e puxo aqui também. Esse ponto sempre mais soltinho do que esse. Laço e tiro as 3. E modelo aqui o meu crochê. E assim, eu vou fazer por todos esses pontos dessa trança inicial. Tô terminando aqui a carreira, vim fazer o último junto com você. Então, eu venho aqui nesse ponto já trabalhado, busco esse fio, deixo ele mais soltinho. Venho aqui no último, antes desse nozinho inicial, e faço o último ponto aqui. Assim, eu terminei essa carreira. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Então, eu virei aqui meu trabalho, aqui é a corrente, aqui é o primeiro ponto de base. Essas 2 alcinhas são o primeiro ponto de base. Essas aqui são o segundo. Eu vou trabalhar no segundo ponto de base, mas eu vou usar só essa alcinha da frente, tá? Então, eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro, venho nesse segundo aqui, ó. Insiro minha agulha, trago esse fio e faço um ponto baixíssimo aqui, desse jeitinho. Venho aqui no próximo ponto de base, também pegando só essa alcinha da frente, trago e faço ponto baixíssimo, desse jeitinho. E faço isso em todos os pontos dessa carreira, que é a de base. Então, eu estou chegando aqui no último ponto, ó, vim fazer junto com você. Aqui, da mesma forma, ó, deixa essa alcinha de cá, pega essa daqui da frente, traz e tira, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz os pontos baixíssimos por toda a carreira, vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui na frente, em cima dessas alcinhas que tem aqui, ó. Então, eu vou inserir aqui o fio, e aqui atrás, o fio tem que ficar entre esses 2 fiozinhos que tem aqui, ó. Insiro, trago e dou altura pro ponto. Venho, seguro aqui, tá? Pra deixar mais firme o ponto. Venho aqui em cima dessa alcinha aqui que eu te mostrei, e aqui atrás precisa ser entre essas 2 alcinhas, ó. Trago e dou altura. Fiquei com 3 alças. Laço e tiro as 3 de uma vez só. Agora, venho aqui nesse ponto que já foi trabalhado, insiro minha agulha aqui no mesmo lugar, trago o fio, dou altura pro ponto.
Venho para esse próximo ponto, ó, em cima dessa alcinha, e aqui atrás, entre essas duas alças. Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Mais uma vez, venho nesse ponto já trabalhado, no mesmo lugar, insiro aqui da mesma forma, trago o fio, dou altura pro ponto. Venho para esse próximo ponto, e aqui atrás, inserindo entre essas duas alcinhas, trago o fio, dou altura. Laço e tiro. Mais uma vez, venho aqui nesse ponto já trabalhado, insiro aqui a agulha no mesmo lugar, trago o fio, dou altura, venho para esse próximo ponto, insiro a agulha, aqui atrás, ó, tem essas duas alcinhas, insiro aqui, trago o fio, dou altura pro ponto, é importante, tá? Dá altura, laça e tira. Vai ficando desse jeitinho aqui. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Então, eu segui fazendo assim por toda a carreira e vim fazer esse último ponto aqui junto com você. Então, eu venho aqui nesse último ponto trabalhado, entrando aqui daquele jeitinho que eu te mostrei, trago o fio, dou altura ao ponto. E aqui no final, eu vou pegar essa última alcinha que tem aqui na carreira. Trago também, laço o fio e tiro tudo. Assim, foi feita essa carreira, terminamos essa carreira. Terminada essa carreira, eu vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Aqui, novamente, eu venho no primeiro, segundo ponto de base, pegando só essa alcinha da frente, deixando essa de trás, trago o fio e faço ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto de base, trago e tiro, fazendo baixíssimo. E venho em cada pontinho de base, sempre deixando essa alcinha de trás, e faço ponto baixíssimo. Um para cada ponto de base. Então, iniciando essa próxima carreira, a gente vai inserir a agulha sempre sobre, né, em cima dessas alcinhas que tem aqui. Então, já começo aqui, e aqui atrás, entre essas duas alcinhas que eu já te mostrei. Trago aqui o fio, dou altura pro ponto. Seguro aqui, venho pro próximo ponto em cima dessa alcinha, entre essas duas alcinhas aqui atrás, e trago o fio aqui também. Essa segunda alça sempre tem que estar um pouquinho mais solta do que essa primeira. Laço e tiro. Venho aqui nesse ponto já trabalhado, insiro minha agulha, trago o fio. Aumento essa alça. Venho para esse próximo ponto, insiro a agulha, entre essas duas alcinhas, laço e trago. Laço e tiro todos. Venho aqui nesse ponto já trabalhado, trago o fio. Dou altura ao ponto. Venho para esse próximo, inserindo desse jeitinho aqui, trago o fio. Laço e tiro todos de uma vez. Sempre modelando cada pontinho. E assim eu vou fazer por toda essa carreira novamente. Terminando essa carreira, vim fazer aqui o último ponto junto com você. Então, aqui, onde já foi trabalhado, insiro e trago. Dou altura pro ponto. E aqui nessa alcinha bem do cantinho, eu vou inserir e trazer o fio também, laço e tiro todos. Assim, terminamos essa carreira. Faço a corrente e viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, primeiro e segundo ponto de base, pegando só essa alcinha da frente, trago o fio e tiro fazendo baixíssimo. Venho para esse próximo ponto também fazendo baixíssimo. E assim eu sigo toda essa carreira. Fiz o último ponto baixíssimo, faço uma corrente e viro meu trabalho. Iniciamos aqui por essa alcinha, inserindo a agulha, inserindo aqui atrás entre esses dois fiozinhos que eu já te mostrei, trago o fio, dou altura pro ponto. Seguro aqui, venho pro próximo ponto, insiro a agulha desse jeitinho, trago o fio. Laço e tiro todos de uma vez. E repare, já vai ficando inclinado aqui para formar essa árvore.
Então, continuando, vou fazer ela toda com você, porque é rapidinho. Então, eu venho aqui nesse ponto que já foi trabalhado e trago aqui. Venho para esse próximo, inserindo aqui, trago, laço e tiro todos de uma vez. Venho aqui nesse ponto, trago, venho pro próximo, inserindo desse jeitinho, trago também. Laço e tiro todos de uma vez. Insiro, trago, venho no próximo, sempre aqui entre os fiozinhos, e trago aqui e fecho o ponto. Tô terminando aqui já essa carreira. Venho aqui, faço esse penúltimo, e agora o último. Então, eu venho aqui nesse último ponto, pegando só essa alcinha. Pronto, terminei mais uma carreira. Faço a corrente, viro o trabalho. Venho pro segundo ponto de base, laço e tiro. Venho pro próximo e faço essa carreira só com aqueles pontos baixíssimos. E aqui é o último baixíssimo. Terminei a carreira de baixíssimos, faço uma corrente e viro o trabalho. Venho aqui e inicio essa carreira. Venho pro próximo pontinho e tiro todos. Venho aqui nesse último trabalhado, trago o fio, deixo altinho, seguro. Venho aqui nesse próximo ponto, trago, laço e tiro. Corrente, viro o trabalho. Venho aqui primeiro, segundo ponto de base, e essa carreira é só com os baixíssimos, pegando só a alcinha da frente. Aqui é o último dessa carreira. Faço a corrente e viro o trabalho. Então, agora eu volto aqui, ó, a inserir a agulha entre aqui esses fiozinhos, em cima dessa alça maior ali que tem. E aqui, entre esses dois fiozinhos. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto desta carreira. Já estamos terminando aqui nossa árvore. E depois eu vou te mostrar como que eu decorei ela. Corrente, vira, vem o primeiro, segundo ponto de base, fazendo os baixíssimos. Fiz os pontos baixíssimos, faço a corrente e viro o trabalho. Vou modelando, tá, gente? Não esqueçam, o crochê, ele precisa ser modelado. Então, venho aqui nesse primeiro pontinho, opa, acho que eu peguei errado aqui atrás, ó. Tem que passar aqui no meio das alcinhas. Trago o fio e solto ele. Venho aqui no próximo e tiro tudo de uma vez. Mais um ponto aqui. Pego a última alcinha, laço e tiro tudo. Corrente, viro o trabalho, venho no primeiro e segundo ponto de base, pegando só a alça da frente, faço um ponto baixíssimo e aqui mais um ponto baixíssimo. Corrente, viro o meu trabalho, venho aqui nesse espacinho, aqui por baixo dessa alcinha, trago o fio da altura, venho para esse próximo, laço, tiro. Insiro aqui no mesmo lugar,
dou altura ao ponto, venho aqui na última alcinha, trago também laço e tiro. Corrente, viro o meu trabalho. Venho aqui no segundo ponto de base, trago e tiro. Então, eu fiz aqui os 2 últimos pontos baixíssimos, fiz uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui, eu vou fazer novamente, do mesmo jeitinho, ó, passando aqui, trago o fio, dou altura. Venho nessa alça aqui do cantinho, trago o fio. Fiquei com 3 alças, ó, laço, tiro todas de uma vez. Agora, aqui, a gente vai fazer uma corrente e vamos aumentar essa alça para fazer a cordinha aqui para segurar a sua árvore. E aqui, a gente vai cortar este fio. Então, você vê aqui o tamanho dessa alcinha aqui que você quer deixar. Vamos cortar este fio. Dá uma esquentadinha aqui. Vou cortar aqui o excesso. E aquecer aqui para não desfiar. E a mesma coisa eu vou fazer com este fiozinho aqui. Então, eu já escondi, agora eu vou cortar aqui o excesso de fio. E aquecer aqui. Então, aqui a árvore ficou pronta. E agora, a gente vai decorar ela. Agora, para decorar, eu vou fazer alguns bordados. Então, eu vou deixar a agulha de crochê do ladinho e vou pegar a agulha de tapeceiro com essa linha aqui, que é um amigurumi soft, de cor amor. Mas eu vou fazer coloridinho, tá? Essa daqui é só a primeira que eu vou fazer nessa cor. Então, eu vou colocar aqui o fio na minha agulha. Vou fazer esse bordado com fio duplo, tá? Então, eu venho aqui onde eu quero bordar, de trás pra frente, vou bordar nesse lugarzinho aqui. Trago o fio, sempre duplo, tá? Então, eu vou deixar essa sobrinha aqui. E agora, eu vou passar aqui o fio 8 vezes na minha agulha, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, eu vou puxar desse jeito, ó, fiz um enroladinho aqui. E agora, eu vou levar lá pra trás, aqui por baixo, ó, em um lugar diferente. Pronto. Puxo as 2 partes. Ficou, ó, uma bolinha aqui. E agora, eu vou virar e arrematar esses fiozinhos aqui por trás. Então, eu vou cortar esse fio. E vou fazer aqui um nozinho. E agora, eu vou cortar a sobra. E assim fica essa bolinha aqui na minha árvore. E agora, eu vou fazer várias aqui, da forma que você quiser, né? De uma forma bem aleatória ou seguindo algum padrão, você que sabe, agora a gente vai decorar. Eu vou colocar de várias cores essas bolinhas pra ficar bem bonitinho. Então, eu já fiz aqui vários bordadinhos bem coloridinho. E agora, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro também, com esse fio aqui, que ele é um pouco mais brilhante, né? É o encanto da círculo. E vou fazer uma estrela aqui em cima. Então, também com fio duplo, eu vou fazer um formatinho de uma estrela. Então, eu vou começar aqui por baixo, puxo, vou lá em cima. Vou encontrando aqui devagarzinho, né, os pontinhos, ó. Fiz uma perninha, agora eu venho aqui de baixo, né, pra cima. Agora, eu venho aqui. Pego aqui agora deste ladinho. E cruzo aqui. Pronto. Fizemos uma estrelinha. Não tem muito segredo, é só você caminhar aqui da forma que você gostaria que essa estrelinha ficasse, tá?
Então, aqui foi feita a minha estrelinha, agora eu só vou arrematar aqui por trás. Então, eu vou cortar novamente esses fiozinhos todos e vou fazer um nozinho aqui com esses fiozinhos que sobraram. E assim nós concluímos a nossa árvore de Natal de crochê para decorar, deixar nossa casa ainda mais alegre para essa data tão importante que é o Natal. Eu espero muito que você tenha gostado, não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e também o seu like. Até a próxima aula. Beijo!